Iremos examinar a Escritura, o significado dos ciúmes no Antigo Testamento e no Novo Testamento, a forma hebraica de seu significado e a forma grega. Acompanhe. O canal Pregações Alinaldo Pregações 1, tendo como por base examinando a Escritura. Nesta hora iremos falar sobre o que significa ciúmes na Bíblia Sagrada. Esse é um tema da nossa lição da Escola Dominical do segundo trimestre de 2023, a saber, a lição de número 3. Eu gostaria que você pegasse sua Bíblia, pegasse sua caneta, seu papel para fazer algumas anotações. E antes de começarmos a meditar um pouco sobre este assunto, eu gostaria que você que tem chegado até aqui se inscrevesse em nosso canal, deixasse o seu like para assim estar fortalecendo o nosso canal, e é uma forma de agradecimento por aquilo que nós temos realizado e trazido um conteúdo bíblico para vocês. Amém? Se inscreva no nosso canal, compartilhe, deixe seu like e vamos para o nosso momento de examinando a Escritura. O que a Bíblia fala sobre o significado dos ciúmes? Vamos lá. Observe que ciúme é um sentimento que pode se apresentar tanto de forma positiva quanto de forma negativa. Vamos analisar isso aqui. Por isso, o significado de ciúmes na Bíblia deve ser considerado sempre à luz de seu contexto. Isso não quer dizer que na Bíblia o ciúme pode ser um sentimento pecaminoso ou pode ser um sentimento legítimo e recomendado. Vamos analisar o que a Bíblia diz. Vamos analisar primeiro o significado dos ciúmes no Antigo Testamento. Vamos lá. No Antigo Testamento, a palavra que pode ser traduzida como ciúme é o termo hebraico quina. Soletrando as palavras para que você compreenda, o termo hebraico para ciúme no Antigo Testamento é Qina. Esse termo, ele vai transmite basicamente a ideia de um ardor emocional forte, profundo e até complexo. Isso explica porque essa única palavra pode ser usada para indicar. Vamos lá para a primeira situação. O ciúme entre um marido e a mulher. Você vai observar isso em Números capítulo 25, versículo 11, Cantares capítulo 8, versículo 6. Inclusive, havia até uma lei para os casos de ciúme entre os israelitas. Essa lei está em Números capítulo 5, versículo 11 ao 31. O ciúme também é um sentimento ruim, mais relacionado à ira e à inveja. Você pode observar isso em Ezequiel, capítulo 35, versículo 11. Temos também, em relação à palavra ciúme, em Números, capítulo 25, versículo 11, o zelo pelas coisas do Senhor. Então, você vê que nós devemos analisar o que a Bíblia ela tem a dizer sobre isso. O próprio zelo do Senhor pela santidade de seu nome, que também se estende ao seu povo,
Isso se encontra em Isaías capítulo 42, versículo 13. Então veja que muitas vezes o ciúme de Deus, que a Bíblia fala de ciúme em relação a Deus, no que diz a respeito ao seu zelo, aparece nos textos bíblicos conectado à sua santa ira, Ezequiel 36, versículo 6. Quando nós entrarmos no Novo Testamento, vamos ver o ciúme como uma obra da carne, né? Algo negativo. Mas você vê que, analisando o contexto, no Novo Testamento, iremos ver aqui que até o Espírito Santo sente ciúmes em relação a nós, porque somos dele, mas devemos analisar o contexto sobre o qual essa palavra está inserida e o que ela significa na sua forma grega. No Antigo Testamento, observamos a palavra hebraica kná, que esse termo vai transmitir basicamente uma ideia de ardor emocional forte, profundo e até complexo. Agora vamos entrar no Novo Testamento, observando o que essa palavra tem a nos dizer. O significado de ciúmes no Novo Testamento. Já no Novo Testamento, observe que a palavra básica para se referir ao ciúme é o termo grego zelos, Z-E-L-O-S. Assim como no Antigo Testamento, essa palavra pode ser usada tanto de forma positiva quanto negativa. No sentido positivo, a palavra ciúmes diz respeito ao zelo, foi o que nós acabamos de falar aqui. Então observe isso em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 11, capítulo 9, versículo 2 e capítulo 11, versículo de número 2. Já no sentido negativo, ela transmite um significado que se aproxima da inveja ou da ideia da inveja. É assim que o apóstolo Paulo utiliza essa palavra quando exorta os crentes a andar dignamente e se afastar do estilo de vida pecaminoso. Observe que os cristãos de Roma, o apóstolo Paulo, ele vai escrever dizendo: andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, nem em imoralidade e dissoluções, não em contenda e ciúmes. Romanos capítulo 13, versículo 13. O ciúme também era um dos sentimentos que causavam problemas e ameaçavam a unidade da igreja em Corinto. Por isso, o momento que o apóstolo Paulo questiona, você pode encontrar isso em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 3, onde ele diz: portanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? No Novo Testamento, há ainda o uso do termo grego photnos, P-H-T-H-O-N-O-S, que também pode ser traduzido como ciúme. Mas em todas as vezes que essa palavra é usada, seja em uma forma verbal, ou seja em uma forma de um substantivo, ela sempre vai aparecer ou aparece naquele sentido negativo que expressa a ideia de inveja. Assim, em algumas traduções da Bíblia, esse termo é usado como ciúme e em outras como inveja. Você pode observar isso em Romanos capítulo 1, versículo 29, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 4, Tito capítulo 3, versículo 3 e 1 Pedro capítulo 2, versículo 1. É transmitido esse termo que o ciúme aparece na lista das obras da carne que se encontra em Gálatas capítulo 5, versículo de número
21. Em Tiago, capítulo 4, versículo 5, o uso desse termo grego tem desafiado os tradutores bíblicos. Por quê? Porque eles discutem se a palavra deve ser traduzida como ciúmes, no sentido do zelo do Espírito de Deus, ou se deve ser traduzida como inveja, em referência ao comportamento pecaminoso do espírito humano. Aí agora eu faço uma pergunta: quando os cristãos devem ter ciúme? Será que é para os cristãos ter ciúme ou não? Como já analisamos e observamos a forma positiva e a forma negativa. Vamos lá. Então, como vimos, o ciúmes pode ser um sentimento ruim e pecaminoso ou um sentimento bom de zelo e preservação. Entre um casal que verdadeiramente se ama, por exemplo, é normal que haja um ciúme no sentido de zelo e cuidado que se preocupa com a preservação da aliança do matrimônio. Mas esse tipo de ciúme jamais deve se transformar em algo ruim, cruel, perverso e doentio. Aqui podemos nos lembrar que o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se afuna, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas se regozija-se na verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 4 ao 7. Então, como fica claro, no sentido negativo, observe, o ciúme é identificado como sendo uma das concupiscências da carne. E o remédio contra esse tipo de ciúme é revestir-se do Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 13, versículo 14. Então, quando andamos no Espírito, nossa vida não é pautada pelas obras da carne, sendo as quais está o ciúme doentio e pecaminoso, mas reflete as virtudes do fruto do Espírito Santo. O crente também deve ter genuíno ciúme pelas coisas de Deus. Como ministro do Evangelho, o apóstolo Paulo tinha um zelo pela pureza da igreja. Assim, ele vai escrever aos cristãos em Coríntios: porque o zelo por vós, com o zelo de Deus, visto que tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um esposo só, que é Cristo. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 12. E em tempos em que o verdadeiro evangelho tem sido adulterado com o propósito de corromper a igreja de Cristo, se faz necessário que os cristãos genuínos se levantem com ciúme piedoso como forma de zelo pela obra de Deus. Então você observou aqui o significado do ciúme, tanto na sua forma original hebraica como na sua forma original grega. No grego ele significa zelo, é uma forma positiva que no Novo Testamento ele vai trazer, sendo que na forma hebraica ele significa uma ideia de ardor emocional forte, profundo e até complexo, e no Novo Testamento ainda assim é comparado como um sentimento das obras da carne. Se você gostou do nosso vídeo, compreendeu e entendeu, deixe seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo, deixe seu comentário aqui o que é que você acha, para que assim nós possamos ler o seu comentário e quem sabe até fazer outro vídeo baseado naquilo que você comentou. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até o próximo vídeo examinando a Escritura. Que Deus te abençoe. Amém.